Gente, as datas do especial de Natal esse ano foram super flopadas. Eu queria ter postado esse vídeo no mínimo no dia 25, mas não deu. Mas tudo bem, porque Natal vai até o dia 6 de janeiro, então tá dentro do prazo. Eu queria começar com uma errata porque eu tinha dito que o Noite de Natal seria o conto da Rússia, quando na verdade o Gogol ele era ucraniano. Mas isso é um tanto complicado porque nessa época, no século XIX, a Ucrânia não era exatamente independente da Rússia. Eles tinham uma língua própria, uma cultura própria, mas as coisas eram um pouco confusas. Tanto que o conto se passa em uma vila ucraniana, mas existe um pedacinho que acontece em São Petersburgo. Noite de Natal é tudo que você não esperaria num conto sobre a Noite de Natal. A história começa com o diabo, e o diabo tá roubando a lua. E ele tá roubando a lua porque ele quer sacanear um ferreiro chamado Vakula. Vakula, além de ferreiro, é um pintor muito bom e muito religioso, e grande parte de suas pinturas consiste em zoar o diabo. Para se vingar, então, o diabo decide roubar a lua na noite de Natal, criar uma tempestade de neve. Assim, quando o Vakula fosse cortejar a Osana, que era a garota mais bonita da vila, o pai dela estaria em casa. Não teria saído pra beber com os amigos e ia descobrir que o Vakula estava lá interessado na filha dele. E aí que a história começa a ficar interessante, porque não adianta e o pai da Osana sai de casa mesmo com a tempestade de neve. E ele vai parar na casa da mãe do Vakula, que é uma bruxa. Só que a mãe do Vakula tem outros tantos amantes e todos pensam a mesma coisa. E à medida que eles vão chegando, ela vai colocando cada um dentro de um saco de carvão pro outro não saber que tá lá. E nesse meio tempo, o Vakula vai realmente cortejar a Osana e ela, muito caprichosa, diz que só vai se casar com ele se ele trouxer pra ela sapatinhos iguais aos da Czarina. Nisso, Vakula decide fazer o Chirrim do diabo no Chapolin. Vender sua alma. Só que ele é mais esperto que isso e quando ele consegue conversar com o diabo pra tentar fazer alguma espécie de acordo, o diabo jura que tava com o Vakula na palma da mão, só que o Vakula foi mais esperto e colocou ele no bolso. Literalmente. E é com essa ajuda inesperada do diabo e sem perder sua alma que o Vakula vai conseguir realizar os caprichos da Osana. Literatura russa pode ser meio estranha às vezes. E o Gogol consegue ser mais estranho do que todos eles. E isso não sou eu falando, os próprios russos falam. A gente pensa em literatura russa e aí já vem imagem de gente pulando na frente de trem, gente tendo surto psicótico, mas eles têm um lado de realismo mágico e o Gogol é um grande representante disso. Gogol tem outros contos bem viajados, tipo O Nariz, que começa com um cara descobrindo um nariz dentro do pão. Tem o Capote, Dostoiévski inclusive fez referência ao Capote no seu primeiro livro, Gente Pobre, e fala de um cara que, entre outros dramas, começa a ser assombrado pelo próprio sobretudo. Ele é assombrado por uma peça de roupa. Só que os contos dele não são viajados só por serem viajados. Existe uma veia satírica e uma veia crítica muito forte. Mas o Noite de Natal não dá pra pensar que ele não tava se divertindo escrevendo as peripécias do diabo e as peripécias do ferreiro tentando ludibriar o diabo e o diabo tentando ludibriar o ferreiro. O Noite de Natal tem uma certa característica de farsa. Farsa que são aquelas peças teatrais que tem muitos personagens caricatos em situações caricatas. Isso fica bem claro na cena dos sacos de carvão, que é hilária, que os caras vão aparecendo na casa da mãe do Vakula e ela vai colocando cada um dentro de um saco pro outro não saber que tá chegando mais gente. E eu sei que esses sacos rodam a cidade, acontece mais um monte de coisas, passam pela mão de todo mundo. Isso inclusive me lembra um pouco aquela peça do Martin Pena que eu adoro, o Judas no Sábado de Aleluia, que tem justamente um cara que, ok, ele não se mexe dentro de um saco de carvão, mas ele veste a roupa do boneco de Judas e é malhado no meio da rua. Tudo isso pra esconder suas aventuras amorosas. E também tem um quê de contos de fadas, porque a gente tem um personagem principal que é conhecido pelo seu trabalho, no caso Vakula o ferreiro, e ele tem que ser esperto, ele ganha a história na esperteza. Vakula não é tão esperto quanto um gato de botas ou um pequeno polegar, mas você sai bem. E como eu falei, uma das características tanto das farsas quanto dos contos de fadas são esses personagens caricatos. Não busque muita profundidade psicológica nos personagens do Noite de Natal. Você não vai encontrar uma Dona Conceição lá do conto do Machado de Assis, mas não por falta de habilidade do Gogol. É pelo estilo mesmo da história que ele queria contar. Ele queria escrever um conto em que você olhasse para os personagens e de cara reconhecesse quem eles eram, o que eles representavam ali.
Aqui é mais importante o desenrolar da história, as peripécias, as aventuras, do que a densidade psicológica. Pra quem gosta das minhas dicas de música clássica, esse conto fez tanto sucesso que ele gerou várias obras dentro do repertório erudito. Uma delas é uma suíte composta pelo Rimsky-Korsakov. Tudo que esse cara compunha é épico, vocês não têm noção. Escutem a abertura da Grande Páscoa Russa. O que é aquilo? É tipo épico, tipo Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis na Rússia. Ele compôs uma suíte que conta a história do Noite de Natal todinha, desde a introdução e a chegada do diabo, a chegada da bruxa, as estrelas dançando no céu e sapatinhos. Eu li o conto ouvindo a música e não precisa de outra trilha sonora. Tchaikovsky também, Tchaikovsky, meu crush eterno. Ele compôs uma ópera chamada Vakula, o Ferreiro. Essa eu não ouvi, mas é Tchaikovsky. Eu não podia deixar de fora. Uma coisa interessante da gente pensar sobre o Natal na Ucrânia é que antes da Revolução Russa, a Rússia e países adjacentes viviam em um sistema feudal tão fechado que até o calendário era diferente. Esses países que seguiam a Igreja Católica Ortodoxa usavam o calendário juliano, enquanto que o resto do mundo já usava o calendário gregoriano há muito tempo. Então, enquanto os personagens do Noite de Natal estavam festejando o Natal, o resto do mundo ocidental estava em uma data completamente diferente. E eles têm um costume que foi muito bem representado no conto do Gogol, que é o das coleadas, em que grupos de pessoas vão indo de casa em casa cantando músicas natalinas e recebendo comida em troca. E um pequeno fato sobre mim, uma das minhas canções de Natal favoritas é a Carol of the Bells, que na verdade é uma canção ucraniana. Hark how the bells, speak silver bells, how it seems to say, broken away. Ela é muito rápida, muito difícil de cantar e ela vai crescer, vai virar um negócio épico. Gathering a white people singing songs. Enquanto isso fica parte do coro no fundo. Ding dong, ding dong. Essa deve ser a canção natalina ucraniana mais famosa, tanto que foi traduzida para outras línguas. Nada mais para desejar um Feliz Natal para vocês, mas eu espero que tenha sido divertido. Não importa se vocês foram cear com a família ou se ficarem em casa vendo Netflix. E eu não quero desejar um Feliz Ano Novo ainda, porque eu quero fazer um último vídeo esse ano, então vamos torcer para que dê certo. Obrigada a todos que acompanharam o especial, espero que vocês tenham gostado, apesar das datas malucas. E tchau, tchau, e até o próximo vídeo.